E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Cíntia e esse é o canal Com Libras. Com Libras. No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando e ensinando para vocês os 5 parâmetros da Libras. Então, vem comigo! Na Libras, os 5 parâmetros servem para lhe ensinar como é a maneira correta de fazer e executar um sinal. Bom, primeiro vamos fazer o sinal dos parâmetros. Eu conheço 2 sinais, duas formas de se fazer o sinal parâmetros. Assim, uma mãozinha com o polegar e a outra aberta, assim. Parâmetros, ó. Parâmetros. E tem outra forma também, que é essa. Então, vamos lá. Os 5 parâmetros. Quem são esses parâmetros? O primeiro, articulação de mão. Segundo, ponto de articulação. Terceiro, movimento. Quarto, direcionabilidade e orientação. Quinto, expressão facial e corporal. Vamos ao primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é a configuração de mão. A configuração de mão é a configuração que mostra como o dedo deve estar posicionado na hora de executar o sinal. Outra coisa importante também é a posição da mão, a mão em que você vai sinalizar. Para as pessoas que são destras, a mão direita, e para a pessoa que é canhoto, a mão esquerda, ou as duas mãos. Vamos ver, preste atenção. No sinal aprender, a configuração de mão é essa, ó, mão em S, aqui, aprender. Olha a configuração. Com essa mesma configuração eu posso fazer laranja ou sábado. Depende, se for laranja você vai falar que é fruta. E sábado você vai dizer que é dia da semana. Sábado. E também desodorante, spray. Olhe, aprender, laranja ou sábado e desodorante. A única coisa que vai mudar vai ser que uma vai ser executado na testa, outro na boca e outro na axila. Também temos saúde. A configuração de mão de saúde é essa. Essa é a configuração de mão. Com essa configuração eu consigo fazer saúde, amanhã, fácil e decorar. Temos também opinião. A configuração de mão é essa. Você pode fazer opinião e também você pode fazer certo. Você percebe a configuração de mão? Com a configuração de mão você pode fazer alguns sinais. Opinião e certo. Temos maçã. A configuração de mão de maçã é essa. Mão em C, tá vendo? Só que a boca. Maçã. Com essa configuração você pode fazer cinza, cor, curso, cultura. De acordo com Felipe e Monteiro, na Libras existem 64 configurações de mão diferentes. Vamos ao próximo parâmetro, ponto de articulação. Nesse parâmetro, ele vai mostrar onde é que o sinal pode ser realizado. Exemplo, temos o sinal ele pode ser realizado em alguma parte do corpo, exemplo, cabeça, braço ou tronco, ou espaço neutro. Legal, né? Vamos assim. O espaço neutro é o espaço na frente do emissor, do meio para cima do corpo. Esse é o espaço neutro. Está aqui tipo uma janelinha, né? É esse espaço da frente. Exemplo, vou dar o primeiro exemplo de um sinal executado no espaço neutro. Temos trabalho, ó. Configuração de mão em L, ponto de articulação, espaço neutro. Trabalhar. Temos brincar. Configuração de mão em Y, espaço neutro, brincar. Paquerar.
Ó, ou configuração de mão em V, passando aqui na frente. Pode ser namorar também, ó. Essa configuração que é a mesma configuração de mão de amanhã, de face de saúde, ó. Namorar. Ponto de articulação, espaço neutro. Vou dizer também alguns sinais que você pode fazer com ponto de articulação ombro. Responsabilidade. Responsabilidade, essa é a configuração de mão, mão em U, uma mão em cima da outra, aqui, responsável ou responsabilidade. Ponto de articulação, ombro. Um outro sinal com outro ponto de articulação no corpo. Aprender, que eu já fiz na estante. Configuração de mão em S, ponto de articulação testa. Biscoito. Biscoito é assim. Configuração de mão, ponto de articulação lateral do nariz. Outro sinal no corpo, água. Configuração de mão em L, na boca. Água. Água. Bochecha. Bora ver um sinal que seja com esse ponto de articulação. Exemplo, curioso. Ó, configuração de mão essa. Aqui, ó. Curioso. Aonde é o ponto de articulação? Aqui, ó, na bochecha. É tipo maçã do rosto, né? Curioso. Vamos então ao próximo parâmetro, movimento. Alguns sinais, eles são estáticos em um local, em outros ele contém movimento. Nesse parâmetro a gente vai mostrar o modo como a mão se movimenta. Ela pode ter um movimento circular, ela pode ter um movimento de uma seta arqueada, ela pode ter um movimento linear, ou ela pode ter um movimento alternado. E quais são esses movimentos? Para frente e para trás, da esquerda, direita, exemplo. Vamos pegar o sinal de sorrir, de rir, configuração de mão em L, ponto de articulação, boca e o movimento para frente e para trás. Ó, sorrir. Outro sinal importante também que dá para exemplificar, chorar. Chorar, ele é um sinal que tem movimento. Perceba, ó, chorar. Configuração de mão em S, ponto de articulação, olho e movimento, ó, chorar. Outro sinal, conhecer. Conhecer, configuração de mão em 4, essa configuração de mão, ponto de articulação, queixo e o movimento para frente e para trás. O sinal de solteiro. Solteiro, configuração de mão em S, ponto de articulação, espaço neutro, movimento circular. Solteiro. Também temos alguns sinais que não tem movimento, gente. É triste. Esse é um sinal que não tem movimento. Configuração de mão em Y, ponto de articulação queixo, mas não tem movimento. Tem muito mais expressão facial. Esse é um sinal estático. Orientação e direção. Nesse parâmetro, a gente vai focar na orientação da palma da mão. Alguns sinais têm a mesma configuração de mão, o mesmo ponto de articulação e o mesmo movimento, mas pode ter uma direção e orientação diferente. E é importante perceber que a modificação dessa orientação pode mudar o significado do sinal. Vou demonstrar isso de uma forma prática, para que vocês percebam a importância da direção e fique sempre atento à palma da mão, para onde ela está orientada. Por exemplo, se for a palma da mão estiver para trás, é porque o sinal vai ter uma direção para trás, ó, para trás, passado.
Se a palma da mão estiver para cá, é porque o sinal tem que ter essa direção. Se a palma da mão estiver para frente, é porque o sinal tem essa direção. Então, fique muito ligado na palma da mão. Preste atenção. Acender e apagar são dois sinais, né, que são feitos com a mesma configuração de mão, o mesmo ponto de articulação e o mesmo movimento. A diferença vai ser a orientação e a direção na execução do sinal. Olhem, acender, acender, apagar, acender, apagar. Configuração de mão em S, ponto de articulação, espaço neutro, movimento para cima e para baixo e direção de cima para baixo, de baixo para cima. Percebeu? Acender, apagar, acender, apagar. A mesma coisa, abrir e fechar uma porta. Ó, abrir, fechar. Tá vendo que a direção é o que muda? Palmas, ó, para frente, abriu. Tá vendo? Daqui para cá, fechou. Ir e vir. Exemplo. Estou indo, estou vindo. Ó, palmas para frente, direção frente. Palmas para trás, a mão volta. Tá vendo? Próximo parâmetro, expressão facial e corporal. Vamos lá, expressão corporal e facial. Bom, o uso das expressões faciais, a linguagem corporal, o olhar, o movimento de cabeça é muito importante. Às vezes, você tá zangado, tá com raiva ou algo do tipo, você só olhando para sua expressão facial, a gente tem como saber o que é que a outra pessoa está sentindo. Na verdade, do mesmo jeito, se alguém te fizer uma pergunta de sim ou não, basta você balançar a cabeça de sim ou não. Você não precisa de um sinal específico para isso. Mas na Libras, a combinação de todos esses fatores e componentes é extremamente importante para que a sua mensagem seja esclarecida, usando componentes não manuais e os sinais específicos. Exemplo, o rosto. O rosto você tem a sobrancelha, você tem como franzir a sobrancelha, você tem como levantar a sobrancelha, você tem como arregalar os olhos, você tem como inflar as bochechas, não é? Tem os movimentos de corporal, de frente para trás, de tronco, né? De frente para trás, de balançar aqui. Tudo isso é uma expressão tanto facial como corporal. O interessante é que nesse parâmetro, muitas vezes você só desenvolve quando você está extremamente fluente na língua. Você vai conseguir conciliar o sinal específico e a expressão corporal e facial. E com esse conjunto você consegue emitir toda a sua mensagem. Tristeza, tédio, alegria. Quando você está sinalizando, você não pode dizer que você está triste. Você não faz isso, ó. Você está triste. Quando você está alegre, você não vai dizer, tô alegre, não. Tô alegre. Então, a sua expressão facial, corporal, combinado com um sinal específico, ele vai conseguir passar a mensagem que você quer. Então, a gente tem o quê? Alegria, tristeza, tédio. Tudo isso é importante. Eu espero que vocês tenham aprendido mais no vídeo de hoje, com toda essa explicação, com um pouco dessa explicação eu quero dizer, e que você entenda que a combinação de todos esses parâmetros tem-se o sinal. Eu espero que vocês tenham gostado, podendo aumentar mais aí a sua gama de conhecimento. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha e deixa sua mensagem aqui embaixo para ver o que é que você achou e coisas que vocês queiram ver mais aqui no canal. Até a próxima. Tchau!